Muito bom dia, minha gente querida. Graça e paz de Jesus sobre a sua vida. Mais um dia que o Senhor nos dá por sua bondade e misericórdia e que possamos celebrar e regozijar nesse dia. Afinal de contas, tudo que temos, tudo que somos, vem da mão graciosa do nosso Deus. Bendito seja o Senhor para sempre. Quero convidar você a encorajar as pessoas que acompanham aqui a nossa devocional, uma devocional breve. Eu venho aprendendo como é que a gente lida com essa coisa chamada rede social e aprendi uma coisa importante. Quando você faz um comentário, quando você curte ou você compartilha, a rede social entrega o conteúdo para mais pessoas. Peço sua ajuda, seja um missionário digital, faz um pequeno comentário, um amém, um glória a Deus, continua pregando e encaminhe também para algumas pessoas para que tenhamos a oportunidade de alcançar mais gente com a palavra de Deus. Hoje, se o Senhor permitir, às 10 horas eu ministro aqui na Bíblica da Serra e também às 18, nosso culto da manhã. É um culto bem concorrido. Se você prefere um ambiente com menos pessoas, eu encorajo você a participar do culto às 18 horas. Aliás, a Serra hoje, eu dei uma olhadinha lá fora, tá linda. Ontem, depois daquela chuva, abençoada chuva, o pó diminuiu um pouco. E o dia está lindo aqui. Então, venha, ore por nós, cada um de nós que ministra a palavra de Deus, nós precisamos muito das orações. Bom, o devocional que nós vamos fazer nessa manhã é baseado no Salmo 37. É um salmo de Davi que fala sobre os desafios das tribulações que nós enfrentamos. Antes de ler o salmo, é importante considerar o seguinte. Quando nós falamos das nossas lutas, dos nossos desafios, quando falamos das nossas tribulações, basicamente temos duas fontes de tribulação, pelo menos é objeto de estudo de um campo da teologia conhecido como apologética, aquele que faz a defesa da nossa fé, que é o seguinte. De um lado, nós temos o que se chama de males naturais. São aquelas situações de terremoto, de enchente, deslizamento, coisas, fenômenos naturais que obviamente não são causados diretamente pelos homens, mas que causam muito sofrimento. Numa situação dessa, o que a Bíblia nos ensina? Confiemos em Deus, busquemos a nossa esperança, o nosso renovo em Deus. Aliás, as enfermidades também fazem parte dessa realidade de mal natural. Mas do outro lado, existe um mal conhecido como mal moral. Nesse caso, é o próprio ser humano, em sua maldade, impiedade e iniquidade, causando mal a outros. Fofoca, armadilha, traição, exploração, abuso, assassinato, tudo isso faz parte de um mal moral. Mas seja qual for, seja um mal natural, seja um mal moral, nós estamos ali no meio, enfrentando as nossas tribulações. E a única resposta e alternativa que temos para encontrarmos paciência, fé e perseverança, é no nosso Deus. E o rei Davi, o mais importante e destacado rei de Israel, ele escreveu um salmo, uma poesia, que nos fala como podemos lidar com as nossas tribulações. Eu vou brevemente compartilhar, porque mais tarde, às 10 e às 18, se Deus permitir, ministro a mensagem inteira. Salmo 37, a partir do primeiro versículo, diz assim. Salmo de Davi. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles, dentro em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Fará sobressair a sua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor. Espera nele. Não te irrites por causa dos homens que prosperam em seu caminho, por causa daqueles que levam a cabo seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor. Não te impacientes, certamente isso acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz.
Este salmo de Davi foi escrito não por um Davi jovem, mas já um Davi maduro, um homem que ele mesmo se denomina como um velho. No Salmo 37, no versículo 25, Davi diz assim: eu já fui moço, agora eu sou velho, eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua posteridade, ou a sua descendência. Este salmo é um salmo proverbial. Ele carrega conselhos para os amigos, os parentes, a comunidade que Davi faz parte, a nação de Israel e hoje a todos nós que recebemos a palavra inspirada de Deus. É muito importante que lembremos que a jornada de Davi foi uma jornada repleta de tribulação. Ele, desde o início do seu ministério público, você se lembra do seu serviço público, foi enfrentar gigantes, ser perseguido por Saul, fugir. E agora que ele é um homem já idoso, ele tem um conselho importante, é um salmo diferente. Não é uma canção feita a Deus, é uma canção feita ao próximo. É uma canção feita a mim e a você, para nos dar um conselho importante. E por que em canção? Porque é mais fácil de memorizar. Aliás, o salmo, na sua língua original, ele é um acróstico. Ele começa com as letras do alfabeto hebraico, Aleph, Beit, Gimel, Dalet e assim por diante, o que seria equivalente em português com A, B, C, D, E e assim por diante. Por quê? Não apenas pela beleza poética, mas para facilitar a memorização. E se eu fosse sintetizar nessa nossa breve devocional a mensagem inspirada de Davi, do que nós devemos nos lembrar, eu ficaria com o versículo 5, que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Se você ler em outras traduções, como a Nova Versão Internacional, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. A Nova Tradução na linguagem de hoje, põe a sua vida nas mãos do Senhor. Confie nele e ele o ajudará. Eu também gosto da Nova Bíblia Viva, que diz assim: deixe nas mãos do Senhor tudo o que você for fazer. Confie nele de todo o coração e ele fará o que for necessário. Bem, você percebe que há nuances de diferentes traduções aqui. Cada tradutor optou por uma maneira para trazer aquela mensagem da língua original para a nossa língua portuguesa. Mas 3 partes se destacam em todas as versões. Primeiro, entregar. Entrega o teu caminho ao Senhor. Segundo, confiar. Confie nele. E terceiro, descansar. Porque Deus fará, Deus realizará. Considere o seguinte: entregar o caminho ao Senhor é uma decisão definitiva e que deveria ser irrevogável. É como você olhar uma estrada e você não tem certeza aonde vai chegar por causa das dificuldades que você tem. Você talvez possa imaginar um dia de neblina, que você olha e fala: eu não enxergo o caminho. Ou um dia de tempestade em que você está dirigindo e fala: eu não sei para onde vou. Ou quando você está em algum outro lugar, um outro país, um outro estado e o seu GPS não está funcionando bem. E porque você não sabe para onde vai, você precisa passar a direção do carro para uma outra pessoa. Aquela pessoa sabe qual é o caminho. E nesse sentido, quando você entrega definitivamente, conscientemente o seu caminho, ele deixa de ser o seu caminho e passa a ser o caminho daquele a quem você entregou. Entregue, é o que diz Davi, o seu caminho ao Senhor. Deixe que o Senhor faça o caminho. Deixe que o seu caminho agora seja o caminho do Senhor. Você não sabe o que tem atrás da neblina, o que tem atrás da tempestade, ou como chegar ao destino. Mas Ele sabe. Segundo, confie nele. É um passo a mais. Todos nós que dirigimos sabemos que algumas vezes nós deixamos uma pessoa assumir o volante, mas nós não confiamos na pessoa que está dirigindo. Nós ficamos dando palpite, acelera, para, dá seta, porque você não pegou aquele atalho, olha o farol ali na frente. Então você entrega a direção, mas ainda não confia. O que Davi nos diz é que nós devemos entregar o caminho e confiar plenamente em Deus. Confiança demanda em conhecer de modo relacional a pessoa. Quando nós estudamos a Bíblia, nós aprendemos que Deus é todo-poderoso, que Deus é sábio, que Deus é bom, que Deus é misericordioso. E, portanto, nós podemos confiar no Senhor. Confie nele. Não fique dando palpite. Apenas descanse que o Senhor está levando você na direção certa. E, finalmente, você pode observar no Salmo que Davi tem essa, digamos, obsessão de confiar em Deus. Ele diz no versículo 3,
Confia no Senhor, no versículo 4. Agrada-te do Senhor, no versículo 5. Entrega ao Senhor, no versículo 7. Descansa no Senhor, espera nele. Davi, a essa altura, é um rei bem-sucedido. Ele agora tem exércitos, ele tem conselheiros, estrategistas, ele tem território, ele tem poder, prosperidade, posição. Mas ele não nos diz para confiarmos em exército, confiarmos nas nossas armas, na nossa posição, na nossa prosperidade. Ele diz, confie no Senhor. Essa é a chave da vida. Nós fazemos o que está ao nosso alcance, nós fazemos a nossa parte, usamos os recursos que Deus nos dá, mas nós confiamos o resultado de todas as coisas no Senhor. E chegamos então no descanso, e o mais Ele fará. O verbo fará aqui é muito interessante na língua original, porque pode ser traduzido como Ele agirá, Ele produzirá, Ele moldará. No livro de Gênesis, nós lemos o mesmo verbo quando afirma que Deus fez o firmamento, Ele moldou o firmamento. Considere que é uma linguagem artística, artesã. Nós olhamos a obra de Deus e algumas vezes nós ficamos reclamando porque ainda não é o que nós gostaríamos ou que imaginaríamos. Mas durante o processo em que um oleiro, por exemplo, está amassando barro para fazer um vaso, o vaso não está pronto. Enquanto um tecelão está preparando uma peça, uma obra de arte, ou um pintor, ainda nos primeiros rascunhos no seu Canva, a obra não terminou. Sejamos gratos a Deus e descansemos, esperemos até o momento em que o Senhor fará. O Senhor agirá, Ele produzirá, Ele moldará. E tenha certeza disso, que um dia, tudo que vivemos hoje, as nossas tribulações serão apenas uma lembrança no passado. E nós seremos tão gratos e celebraremos a Deus por tudo que Ele fez. Esse é o conselho do sábio e agora idoso rei Davi. Eu espero que você abrace isso na sua vida, que o Senhor te abençoe grandemente. Mais uma vez eu encorajo você, se puder, curta, escreva, comente e compartilhe. Seja aí um missionário digital. E as suas orações são sempre bem-vindas. Eu peço perdão de não conseguir acompanhar aqui todas as mensagens, mas é difícil equilibrar tudo isso. Se você estiver livre, conto com você hoje aqui na Bíblica às 10 e às 18 horas. Forte abraço, Deus te abençoe. Até a próxima.